Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavras, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Neemias, capítulo 13. Lembrando que o capítulo 13 é o último capítulo de Neemias, tá? Então a gente está encerrando o livro de Neemias hoje. E amanhã a gente vai estar aqui com outro livro que Deus já passou. Amanhã a gente vai estar começando um outro devocional, mas aguardo você aqui para a gente estar dando continuidade. Todos os dias é importante você ler a palavra, escutar a palavra, para assim a sua fé ficar edificada. Ok? Então abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 13. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 7. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da tua palavra e assim a gente vir colocá-la em prática, Senhor, para obter transformação na nossa vida, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em Neemias, capítulo 13, versículo 7, que fala assim: Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixando que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei a ordem para que ela fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui, a história está nos relatando que Neemias voltou para Jerusalém. Então, se o Neemias voltou para Jerusalém, quer dizer que o Neemias havia saído. Neemias havia voltado para o palácio do rei, ok? Para sua antiga função. Esse período que Neemias ficou fora, aconteceu todo um desastre em Jerusalém. Por quê? Porque Neemias era o cabeça daquela situação ali. Foi Deus que levantou Neemias para construir o muro. Foi Deus que levantou Neemias para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então ele estava como cabeça daquele povo ali, entende? Ou seja, estava como líder. Se o líder sai, acontece uma bagunça, porque as pessoas ficam sem direcionamento. Só que ele tinha deixado pessoas encarregadas, responsáveis para fazer as funções. Porém, as pessoas não fizeram suas funções. E o que aconteceu aqui? A gente sabe que o templo, aqui na história, é o templo de Deus, é a casa de Deus, né? E dentro do templo existem pessoas específicas para entrar dentro do templo. Não é qualquer pessoa que pode entrar dentro do templo, é uma pessoa específica. A partir do momento que o templo é aberto e entra pessoas que não são específicas, acontece ali um pecado. Então Neemias estava aqui relatando que ele estava furioso porque pessoas que não eram para adentrar dentro do templo, adentraram, ok? Estavam dentro, usando a sala do templo, que era um lugar santo e sagrado, e pessoas que deveriam estar nos seus postos, que eram os levitas e os sacerdotes, porque o sacerdote, a gente já aprendeu que é ele que faz a intermediação entre Deus e as pessoas, então tem autoridade sobre as pessoas, ok? Eles não estavam nos seus postos, eles tinham saído de dentro do templo e tinham voltado para suas terras para procurar sustento, porque a partir do momento que o sacerdote fica dentro do templo, servindo ao Senhor, ele vive de ofertas. Tanto o sacerdote quanto os levitas, eles não trabalham, eles vivem de ofertas. Então o que acontece aqui? Então, quando Neemias retornou do palácio, tá? E voltou para Jerusalém, ele viu que estava um caos total ali tomado da situação. Então aquilo irou Neemias, porque todo o trabalho de purificação do templo que havia sido feito tinha sido jogado no lixo. Ou seja, ele teve que recomeçar tudo de novo
para poder vir a estar em concordância com Deus. Entende? O que a gente tem por conhecimento nosso? Trazendo agora para os dias atuais. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Quando a gente abre a porta para Jesus, quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus na nossa vida, e a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, a gente abre a porta para Jesus fazer morada dentro de nós. Ok? Então, quando você faz a oração de reconhecimento que Jesus é o seu Salvador e Filho de Deus, você está abrindo a porta para Jesus fazer morada dentro de você. O que isso quer dizer? Você passa a ser morada de Cristo, você passa a ser igreja, você passa a ser corpo de Cristo. Ok? A partir do momento que você passa a ser corpo de Cristo, o Espírito Santo quer habitar em você. Entende? O Espírito Santo ele vem junto com Jesus, ele quer habitar em você. Só que a gente também já aprendeu que o Espírito Santo só habita, só mora em lugar onde onde está de acordo com a vontade de Deus, ou seja, onde não existe pecado. Ok? Então tenta se imaginar você agora que já aceitou Jesus, que já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, que já reconheceu que Jesus é Filho de Deus. Tenta imaginar você agora, olha para você e tenta perceber se você está em santidade ou se você está no pecado. Por quê? Se você estiver no pecado, o Espírito Santo não habita em você. Ele não mora em você. Entende? Então você continua com as velhas práticas do mundo. Você continua ainda sendo a velha criatura. Por mais que você tenha confessado que Jesus é o seu Salvador. Entende? Mas se você olhar para si hoje e ver que houve uma mudança em você, que você está andando em obediência com a palavra de Deus, que você tem relacionamento com Ele, que você busca Deus no seu secreto e que você dedica tempo da sua vida ao Senhor, se purificando, se abstendo do pecado, o Espírito Santo pode estar habitando dentro de você. Entende? Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, existe uma mudança de comportamento. Tudo que era sendo feito antes, tudo que a gente fazia quando a gente estava lá no mundo, existe uma mudança de comportamento. Você não pratica mais o que você praticava, você não fala mais da forma que você falava, você não anda mais com pessoas que você andava, você não frequenta mais os lugares que você frequentava. Entende? Existe uma mudança de hábito. Então, um indício de que o Espírito Santo está na pessoa e que o Espírito Santo habita naquela pessoa, ela sendo cristã, ela tendo reconhecido Jesus, é saber se existe mudança de hábito na vida da pessoa. Ok? Se você vê mudança de hábito, então o Espírito Santo está adentrando ali, o Espírito Santo está morando ali. Ok? A partir do momento que uma pessoa que se diz cristã, que se diz ter relacionamento com Deus, que se diz que vai a denominações, que frequenta, que lê, que faz, que dedica, que faz e acontece, e continua fazendo as mesmas coisas que estava fazendo antes, essa pessoa, o Espírito Santo não habita nela. Tem outro detalhe aqui também importante. A partir do momento que o Espírito Santo habita em você, e você existe a mudança de comportamento em você, consequentemente, você não peca. Entende? Então, consequentemente, o pecado não está mais alojado em ti. Aquela pessoa que se diz servir ao Senhor, que tem intimidade com o Senhor, mas continua com as práticas mundanas, o pecado encontra nela. Existem brechas, existem situações que precisam ser tiradas. Ou seja, se o pecado habita na pessoa, mesmo ela falando que serve ao Senhor, mesmo ela tendo relacionamento com Deus ali, e mesmo assim vivendo no pecado, o pecado ali quer dizer que a pessoa não está liberta. Eu sei que existe, você tem que entender que existe um processo. Né? Você hoje decidiu abrir a porta, né? Você hoje decidiu seguir os caminhos do Senhor, decidiu ter relacionamento que vai acabar o pecado, vai acabar tudo. Não. É um processo gradativo, que todos os dias tem que ser feito um pouquinho. É o seu comprometimento com o Senhor que vai libertar você
entende? Do pecado que existe dentro de você. Porque o objetivo de Deus é que o Espírito Santo habite em você. Que através que o Espírito Santo estiver habitando dentro de você, você não peca. Você tem comprometimento com a palavra, você tem comprometimento com Ele. O seu relacionamento com Deus flui a partir do momento que o Espírito Santo está em você. Por quê? Porque você está liberto. Entende? Entendendo isso aqui, vamos voltar para cá. Então, a gente tendo por conhecimento que o Espírito Santo só habita em nós, mediante a não estarmos com pecados e mediante a estarmos libertos, a gente consegue ir em direção aos caminhos do Senhor. Entende? A gente consegue ir em direção à promessa, a gente consegue ir em direção ao milagre, a gente consegue ir em direção ao que Deus tem para nós. Entende? Então, o que acontece aqui? Se você é uma pessoa que fica em cima do muro, o que isso quer dizer? Se você é uma pessoa que uma hora você está buscando ao Senhor, sendo devoto a Ele, tendo um relacionamento com Ele, outra hora você está no mundo fazendo tudo o que você quer fazer. Ok? Aí você já sabe que o Espírito Santo não está habitando em você. Tá bom? A gente acabou de ter uma explicação aqui sabendo disso. Só que para você viver os planos do Senhor, é necessário vir de você um posicionamento. Deus abomina filho morno. O que isso quer dizer? O filho que fica em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Entende? Não tem como você servir a Deus satisfazendo a sua carne. Então, para você viver os planos do Senhor, para você servir ao Senhor, para você andar em concordância com Deus, para você viver as promessas e os milagres de Deus, é necessário haver de você um posicionamento de santidade. A santidade não é só se abster das práticas sexuais. A santidade é tudo. Tudo o que te coloca contra Deus se torna-se pecado. A desobediência é um pecado. Então, se Deus te deu uma ordem e você não está acatando essa ordem, você está em desobediência ao Senhor. Consequentemente, você não está em santidade. Entende? Muitas pessoas atribuem a santidade somente a práticas sexuais. Porém, a santidade é tudo. A santidade engloba a forma como você fala, a santidade engloba a roupa que você veste, a santidade engloba o seu posicionamento cristão perante ao Senhor. Entende? Então, a santidade ela é fundamental para você viver os planos de Deus para sua vida. Sem santidade, você anda no pecado. Consequentemente, o Espírito Santo não habita em você. Ou seja, não houve mudança de comportamento. Porque quando há mudança de comportamento, você cria um ranço, você cria nojo, você cria repulsa contra aquela situação ali que você estava fazendo. Então é necessário haver de você um posicionamento de fé, acreditando que tudo que Deus te falou vai acontecer na sua vida. Só que para acontecer na sua vida, primeiro você precisa estar em concordância com o que Deus quer para você, sendo obediente à palavra que Ele te passou. Porque se você andar em desobediência, você não está em santidade com Deus. Consequentemente, o Espírito Santo não habita em você. E você está no pecado. Então, é necessário se posicionar. E o templo que é você, que você passa a ser morada de Cristo, o templo do Espírito Santo, ok? O seu templo precisa estar purificado. Então, se você passou por uma purificação, começou a se dedicar ao Senhor, tendo relacionamento com Ele, e voltou a fazer práticas mundanas, o seu templo está sujo. Então, é preciso haver, sim, uma entrega 100% tua ao Senhor, priorizando a Ele, para você voltar a andar nos caminhos do Senhor de novo. Então, só depende de um posicionamento teu e uma postura tua em decidir querer viver os planos de Deus para sua vida. Os planos de Deus para sua vida já está pronto. Só que você precisa ser preparado para viver. Se você for do jeito que está, Deus não vai te entregar. Mas se você for do jeito que está, você vai perder. Entende? Então é necessário haver de você um posicionamento. É necessário você querer, é necessário você decidir para você poder viver os planos do Senhor para sua vida.
Deus quer que você viva os planos dele. Deus não quer você no pecado. Deus não quer você no erro. Deus quer você perto dele. Mas você precisa se posicionar como filho de Deus, pela porta que você já abriu e pelo reconhecimento que você fez de Jesus, para poder viver os planos do Senhor. Então só depende de você. Entende? Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por abrir nossos olhos, Pai. Obrigada por mostrar para nós, Pai, que sem santidade a gente não agrada o seu coração. Obrigada, Senhor, por ter toda a paciência que o Senhor tem com cada filho, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser o nosso Senhor. Pai, nos coloca no eixo, nos coloca na linha, Pai, para andar de acordo com a tua vontade. Que tudo que for no engano, Pai, tudo que pertencer à oposição na nossa vida, que venha ser tirado pelo poder do nome de Jesus. Que a gente venha adquirir disciplina, Senhor, e temor ao Senhor, em querer buscar a sua face, conforme a tua vontade, Pai. Que a gente venha ter mais intimidade contigo, que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, Senhor. Pecados esses que nos afastam de ti. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.